Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, 94º estudo do Compêndio, o primeiro mandamento da lei de Deus, do Decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, disse Jesus. Vamos lá? Papel e caneta na mão, a primeira pergunta de hoje, 442. O que implica a afirmação de Deus, aspas, eu sou o Senhor teu Deus? Conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Resposta. Implica para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais e evitar os pecados que a elas se opõem. A fé crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário, como, por exemplo, a dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia, o cisma. A esperança espera com confiança a bem-aventurada visão de Deus e a sua ajuda, evitando o desespero e a presunção. A caridade ama a Deus acima de tudo. Recusam-se, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia ou preguiça espiritual, o ódio de Deus que nasce do orgulho. Muito bem, então o que implica esta afirmação de Deus, né? Quando Deus diz eu sou o Senhor teu Deus, né? Implica o fiel, eu e você, praticar essas 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, para evitar todos esses maus que são contrários às virtudes teologais, esses maus que são contrários à fé, que são contrários à esperança e que são contrários à caridade. Vivendo essas virtudes, certamente entenderemos do fundo do coração que o Senhor é realmente nosso Deus. 443. O que comporta a palavra do Senhor, aspas, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto, conforme está em Mateus 4:10? Resposta. Comporta adorar a Deus como Senhor de tudo o que existe. Senhor de tudo o que existe. Prestar-lhe o culto devido individual e comunitariamente. Orar a ele com expressões de louvor, de agradecimento e de súplica. Oferecer-lhe sacrifício, sobretudo o espiritual, da nossa vida, unido ao sacrifício perfeito de Cristo. Manter as promessas e os votos feitos a ele. Então, como adorar o Senhor teu Deus? Como só a ele prestar culto? Adorar a Deus é entender do coração que ele é o Senhor de tudo que existe. Ele é o Criador do céu e da terra, como rezamos no credo. Orar de maneira individual e de maneira comunitária. Eu não vou na igreja porque eu rezo em casa. Bom, rezar em casa está certo. O que está errado é não ir na igreja. Porque o catecismo diz rezar, prestar culto a Deus de maneira individual, então em casa bacana, dirigindo, né? E comunitariamente, com os irmãos. Né? Jesus deixou os irmãos, criou uma comunidade apostólica. Né? Nós não podemos fugir disso. Né? Oferecer sacrifício, sobretudo o espiritual, unir ao sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que nós participamos da missa, né? Unir o nosso sacrifício diário, do dia a dia, ao sacrifício perfeito de nosso Senhor. Tá bom? 444. De que modo a pessoa exerce o próprio direito de prestar culto a Deus na verdade e na liberdade? Resposta. Todo homem tem o direito e o dever moral de procurar a verdade, especialmente no que diz respeito a Deus e a sua igreja, e uma vez conhecida, abraçá-la e guardá-la fielmente, prestando a Deus um culto autêntico. Ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana exige que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência,
nem impedido, nos justos limites da ordem pública, de agir em conformidade com a sua consciência, de modo privado ou público, de forma individual ou associada. Então, aqui é o exercício da liberdade de expressão, da liberdade do culto a Deus, mas sem desmerecer o próximo, sem desmerecer as pessoas que acreditam diferente ou simplesmente não acreditam, né? O respeito é acima de tudo, por uma questão divina, por uma questão de Deus, mas também por uma questão de ordem pública. Né? 445. O que proíbe Deus quando manda, aspas, não terás outros deuses além de mim, conforme está em Êxodo 22? O que Deus proíbe quando ele diz isso? Resposta. Esse mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro e até o demônio. Proíbe a superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus e se exprime também nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. Proíbe a irreligião, que se exprime em tentar a Deus com palavras ou atos, no sacrilégio que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, na simonia, que pretende adquirir ou vender as realidades espirituais. Proíbe o ateísmo, que rejeita a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção da autonomia humana, o agnosticismo, para o qual nada se pode saber sobre Deus e que compreende o indiferentismo e o ateísmo prático, né? Então, não terá outros deuses além de mim, proíbe tudo isso. O politeísmo, a idolatria, a superstição, a irreligião, o ateísmo, o agnosticismo, são proibidos quando Deus fala não terás outros deuses além de mim. E a última pergunta de hoje, do primeiro mandamento do decálogo da lei de Deus, 446. O mandamento de Deus, aspas, não farás para ti imagens esculpidas, conforme está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Proíbe o culto das imagens? Preste atenção nessas respostas, porque os católicos são muito atacados, sobretudo pelos protestantes, por questões de ter imagens de santos. Então, olha só esse mandamento. É Deus falando, não farás para ti imagens esculpidas. Isso proíbe o culto das imagens? Resposta. No Antigo Testamento, esse mandamento proíbe representar o Deus absolutamente transcendente. A partir da encarnação do Filho de Deus, o culto cristão das sagradas imagens é justificado, entre parênteses, como afirma o Segundo Concílio de Nicéia do ano de 787, pois se fundamenta no mistério do Filho de Deus feito homem, no qual o Deus transcendente se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração de quem nela é representado, Cristo, a Virgem Maria, os anjos e santos. Olha, para mim, uma opinião pessoal, embora eu esteja aqui falando em nome do catecismo da igreja, eu penso que uma imagem, uma escultura de um santo, do próprio Senhor, é muito parecido ou quase idêntico a uma foto. Quando eu olho, por exemplo, a sua foto, de quem eu vou lembrar? De você. Lembrando de você, eu lembro da sua pessoa, da sua história, né? Então, uma imagem da Virgem Maria. Poxa, eu me lembro da mãe de Jesus, do sim que ela deu para que o Verbo se encarnasse, né? O sim que ela deu para o anjo Gabriel, né? E isso me remete a um amor a Deus, isso me leva à oração, né? E isso está longe de significar que eu estou adorando essa imagem, mas essa imagem me remete a bons pensamentos. Não lembranças, porque eu não vivia 2000 anos atrás, mas bons pensamentos. A imagem de um santo, eu, por exemplo, nasci no dia de Santo Antônio, né? Eu vejo a imagem de Santo Antônio, eu lembro de uma pessoa que viveu a sua vida para Cristo, que é um modelo de fé para mim. Não significa que eu estou adorando essa imagem. Então, por meio da encarnação de Jesus, o Deus
transcendente que agora é visível aos olhos, se justifica, né, ter imagens. O culto a imagens sem ser idólatras a imagens, mas é apenas o que elas significam para nós. Tá bom? Obrigado pela sua companhia, então. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero na próxima quinta para iniciarmos a conversa sobre o segundo mandamento de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.